Mateus 5, Sermão do Monte. Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças e logo em seguida ele vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. E eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de ser luz do mundo, né? A partir do verso 14. Todo mundo achou? Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A gente poderia ler junto esse último versículo? Pode ser? Verso 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus se assenta ali no monte, como era característico dos rabinos, e uma multidão se aproxima e ele começa a ensinar. E aí ele dá esse exemplo, ele fala que nós somos a luz do mundo, e assim como não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, assim deve resplandecer a nossa luz. Alguns estudiosos acreditam que Jesus, quando falou isso, fez referência a uma cidade que até hoje existe em Israel, chamada Safed. É uma cidade que fica alta, é a cidade mais alta da Galileia, fica 800 metros acima do nível do mar. E a gente sabe que naquela época não tinha energia elétrica, então à noite, todo mundo com a sua candeiazinha acesa, de longe a gente podia ver, eles podiam ver aquela cidade. Então acredita-se que Jesus falou isso fazendo referência a essa cidade. E a luz, essa candeia que eles usavam, era tipo uma lâmpadazinha de barro, que tinha um paviozinho, colocava-se óleo, e aquilo ia queimando, e queimava durante toda a noite. Tem um comentarista que ele diz que provavelmente a ilustração é tirada de uma vida humilde em cabanas. Havia na parede uma pedra saliente na qual se colocava a candeia ou a lâmpada, e a casa era de um único compartimento, de forma que a luz minúscula bastava para iluminar todo o ambiente da casa. Então, Jesus está falando, vocês são luz. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Assim também não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Lembra, a candeia é essa lâmpada com óleo, pavio queimando, e o alqueire era um artefato de madeira. Alguns dizem que era de madeira, outros dizem que era de barro, mas que era uma unidade de capacidade de medida de secos. Então, grãos, usava-se aquilo tipo uma vasilha, aí em vez de atrás dessa versão, né, de vasilha. Então eles mediam grãos nessa vasilha, e quando tinha a intenção de se apagar a luz, então colocava o alqueire sobre a lâmpada e logo ela apagava. E Jesus está dizendo, a gente não acende a luz para colocar debaixo do alqueire, a gente acende para colocar no lugar apropriado. E ali no caso deles era numa pedra saliente, que Jesus chama de velador, numa versão, ou nessa versão, no lugar apropriado. Coisa interessante da luz é que a luz, por menor que seja, ela é vista nas trevas. A escuridão não pode se impor sobre a luz, certo? Mas a luz, por menor que seja, ela aparece no meio da escuridão. E Jesus está dizendo que os discípulos são essa luz, e que essa luz precisa resplandecer no meio das trevas. Ainda que a luz seja pequena, ela vai resplandecer. E eu acho tão bonita a ilustração da cidade edificada sobre um monte, porque eu tenho uma luz que talvez seja pequena, e talvez a sua luz também seja pequena, e a sua talvez não seja tão grande, mas quando a gente está junto e a gente resplandece junto, essa cidade não pode passar despercebida. Entendem a intenção de uma cidade? São muitas luzes, é a igreja do Senhor, cada um refletindo a sua luz, essa luz não passa despercebida. Os discípulos são a luz, nós somos a luz do Senhor. Jesus acendeu uma luz dentro de nós, e essa luz não pode passar despercebida. Agora, qual é o objetivo da luz? Só para a gente chamar a atenção para um detalhe. A luz, ela não quer chamar a atenção para si própria. Você já olhou para um farol bem altão, assim, não incomoda? Dá aquele negócio ruim, assim? Então, a luz, a intenção dela é apontar para outra coisa. Para que outra coisa apareça. Então, nós somos a luz, não para que nós sejamos vistos, não. Mas nós somos a luz para que essa luz aponte para o Senhor Jesus. Né? E eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu quero ser luz, me ajuda a ser luz, eu quero. O que significa ser luz de uma forma bem prática, né? E aí eu pedi a Deus,
esse resplandecer de forma prática, no dia a dia. E aí o Senhor me fez lembrar de Filipenses, eu queria que você abrisse lá. Filipenses, no capítulo 2. A maioria das versões aqui é NVI, André? Na minha Bíblia, tem um subtítulo aqui, no verso 12. Na sua deve ter também um subtítulo. Eu pesquisei, alguns têm brilhando como estrelas, que é o caso da minha. Na King James fala, os cristãos devem resplandecer. Na NTLH diz, brilhar como as estrelas no céu. Então a gente vai entender um pouquinho da forma prática o que é esse resplandecer. Filipenses 2, a partir do 12. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Nós vamos até aqui, certo? Paulo não está começando um novo assunto. Ele está fazendo uma aplicação daquilo que ele já disse. Esse assim do verso 12, meus amados, é o elo de ligação entre essa parte que ele disse agora e o que ele já tinha dito anteriormente. Então eu quero que a gente leia o que foi que ele disse antes, que ele está aplicando a partir do verso 12. Pode ser? Vamos lá para o verso 2. Filipenses 2, 2. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E ele começa a descrever como foi que Jesus agiu, né? Mas observe o seguinte, Paulo aqui está falando aos filipenses, e todo esse começo, completa a minha alegria como? Amando, tendo o mesmo modo de pensar, tendo a mesma atitude, o mesmo coração, o mesmo intuito, considerando o outro melhor, dá espaço para o outro, dá um passo para trás, deixa o outro aparecer mais. Alguns acreditam que essa igreja de Filipenses talvez estivesse vivendo um problema de relacionamentos. Então Paulo chega aqui e fala assim, pessoal, olha aqui, ó, vamos ter o mesmo espírito, vamos pensar a mesma coisa, não vamos cada um querer o seu próprio, viver por vaidade, por egoísmo, não, vamos considerar o outro melhor. Ele pensa desse jeito, é diferente do seu jeito de pensar, cede para ele. Coisas de relacionamento, eu achei interessante isso, porque ele vai chegar lá e falar que nós vamos resplandecer como estrelas no universo, mas ele começa falando aqui sobre relacionamento. Eu achei interessante, fazendo um elo aqui com o que o pastor André disse sobre o amor, né? Mateus 28, Mateus 22, John Stott, ele diz que a luz da igreja é o amor. Lá, quando Jesus, no finalzinho ali da Bíblia, no Apocalipse, ele fala para João escrever uma carta à igreja de Éfeso. Você lembra qual era a questão que pegava ali? Vocês são uma igreja séria, vocês são ortodoxos, vocês estão apegados à palavra, vocês suportam o sofrimento por causa do meu nome, é uma igreja 10. Eu tenho uma coisa só contra vocês. O que é? Vocês lembram? Não amam mais como antes. Um dia você amou mais. E aí o que Jesus fala? Olha, vê onde você caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras. Se não, o que vai acontecer? Eu vou remover o candelabro. Você sabe que o candelabro é o símbolo da igreja, é o candelabro. A função da igreja é resplandecer. Então Jesus está fazendo assim, ó. Se vocês não restaurarem esse amor, e esse amor ele é em dois sentidos. Primeiro, eu amo aqui, e porque eu amo aqui, consequentemente eu amo aqui. Não adianta. A gente não pode, como o João falou, né? Amar a Deus que nunca viu, o irmão que está vendo, não é? Então, Jesus está dizendo, restaura o amor. E aí o seu candelabro vai estar ali, você vai estar brilhando, você vai iluminando. Então, a luz da igreja é o amor. Filipenses, aqui Paulo está dizendo, pessoal, vamos
busca se relacionar melhor, vamos servir mais, vamos doar mais. Richard Foster fala sobre a disciplina da submissão. Eu achei tão interessante que se você se sujeitar ao outro, é você abrir mão de querer que tudo seja feito do seu jeito. Não é interessante? Não é que agora ele manda em mim e eu estou totalmente sujeita a ele. Ser submisso é você abrir mão da sua própria, sabe aquele de querer sempre do seu jeito? Tem alguém assim aqui? Porque eu sempre fiz assim, por que agora vai mudar? Então eu abro mão. Isso é estar sujeitos uns aos outros, né? Se a gente trabalhar nessa dinâmica, sempre um cedendo para o outro, a coisa caminha, a coisa flui, é interessante. Ele fala do egoísmo, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, humildemente considere os outros superiores. E aí ele fala, não busque os seus próprios interesses, busque o interesse do outro. Dá uma olhadinha no sermão aí. Busque o interesse dele. O que ele está precisando? O que ele está pensando? Busque o interesse dele, relacionamentos. E aí ele vai trazer o exemplo de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Sendo Deus, não se apegou a isso. Antes, ele se esvaziou. Ou seja, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua posição. Ele podia chegando. Ele abriu mão. Ele se humilhou, ele se esvaziou. Ele se fez homem, ele se fez servo, ele foi obediente. E aí ele vai falar da obediência dos filipenses. Volta lá no 12. Meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Isso fala de uma obediência ultra circunstancial. Não depende das circunstâncias, não depende de pessoa alguma, é obedecer como Cristo obedeceu. Depois ele fala, ponham em ação a salvação de vocês. O que é pôr em ação a salvação? Você já pensou nisso? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom, é um presente, é algo que nós recebemos gratuitamente. Não fizemos nada para receber a graça dessa salvação. Simplesmente Deus nos amou. Nos amou muito mais do que a gente merecia, nos ama muito mais do que a gente merece, e enviou o seu Filho. Isso foi um presente, não dependeu de nós. Mas uma vez que nós recebemos essa salvação, Paulo está dizendo que a gente precisa colocar em ação essa salvação. Isso traz a ideia de um esforço contínuo. Continuem a desenvolver. Outra versão fala desenvolver a salvação. É trabalhar até a consumação. Eu recebi Jesus na minha vida, pela graça eu fui salva. Agora eu vou trabalhar, eu vou desenvolver essa salvação até o dia em que Ele vier me buscar. Eu não vou sentar, ficar esperando tudo acontecer. Não, eu vou colocar essa salvação em ação. Fala de crescimento, de maturidade espiritual, de buscar a semelhança a Cristo. Isso é pôr em ação a salvação. Naquele tempo, esse termo também se referia a trabalhar em uma mina e tentar extrair o máximo de minério valioso, ou então trabalhar em um campo obtendo a melhor colheita. Então a ideia é como se fosse assim: nós recebemos a salvação, um campo maravilhoso, e agora a gente vai cultivar esse campo para obter a melhor colheita possível. Pensando de forma prática, pessoal, como a gente desenvolve esse crescimento espiritual, essa colheita maravilhosa? Tem uma frase que meu pastor costuma dizer, ele fala assim: daqui a 5 anos você vai ser a mesma pessoa de hoje, a não ser por 2 coisas: os livros que você lê e as pessoas com quem você convive. Olha que interessante. Como você se vê daqui a 5 anos? 2024. Ou daqui a 10 anos? Ou daqui a 20 anos? A gente precisa pôr um plano de ação na nossa vida, no nosso crescimento. Eu vou ler tais livros, vou ler um livro por vez, eu vou meditar em tal livro da Bíblia, eu vou decorar um versículo por semana que seja, eu vou colocar na minha geladeira, eu vou me alimentar, eu vou crescer. E não só espiritualmente, mas profissionalmente, como mãe, como mulher. O que eu vou fazer? Eu posso melhorar? Todos nós podemos melhorar. Mas depende de uma atitude nossa, de um plano de ação. O que eu vou fazer para ser melhor? Será que hoje eu sou a mesma pessoa do ano passado? Será que eu não melhorei nada? Será que eu emagreci?
emagreci, acordei? Será que eu aprendi coisas novas? Será que eu consigo ver que eu melhorei em alguns defeitos da minha personalidade, do meu temperamento? Será que eu consegui melhorar? Desenvolver a salvação. É isso. É buscar em Deus esse crescimento, esse ser melhor, ser mais parecido com Ele. Depois ele fala como que a gente vai desenvolver? Com temor e tremor. Não tem a ver com medo isso, mas eu gostei dessa... Hernandes Dias Lopes, ele coloca isso como sendo atitude de reverência, profundo respeito, sensibilidade à vontade de Deus, consciência da nossa responsabilidade e uma espécie de ansiedade para fazer o que é certo. Desenvolver a salvação com temor e tremor, sensibilidade à vontade de Deus, ansiedade para obedecer, para fazer o que é certo. Amém? Depois ele vai dizer que tudo é Deus. Olha só, verso 13. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Se você está aqui hoje, é porque Deus trouxe você. Se você tem conhecido Jesus, é porque Deus despertou esse desejo em seu coração. Ele tanto deu a salvação, quanto Ele coloca em nós esse desejo de crescer, de conhecer mais, de servi-lo. Tudo vem de Deus, nada de nós. Por nós, a gente só se afasta. Mas é Ele que nos atrai, é Ele que nos chama para perto, é Ele que coloca esse desejo de crescimento, de adoração, de amar a Ele. É Ele que desperta, que faz tudo isso dentro de nós. A obra é do Senhor. Eu gosto de William Hendrickson, ele fala que... Ele exemplifica isso da seguinte forma: o ferro elétrico é inútil a menos que seu plugue esteja acoplado à tomada. À noite não haverá luz na sala a menos que a eletricidade flua pelos fios para dentro da lâmpada. As rosas do jardim não podem alegrar o coração humano com sua beleza e fragrância a menos que extraiam sua virtude dos raios solares. Melhor ainda, não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Assim também os filipenses, a Raquel Marcelo, o André Adelane, todos os irmãos da comunidade batista só poderão operar, desenvolver, pôr em ação a sua salvação permanecendo num vivo e ativo contato com o seu Deus. Não é lindo? À medida que eu me relaciono com Ele, que eu busco Ele, que eu adoro Ele, que eu medito nessa palavra, que eu internalizo isso para mim e que eu memorizo, e às vezes Deus acorda de madrugada, como eu falei com as meninas ontem, e o texto vem e aquilo trabalha com o seu caráter. Então nós estamos colocando em ação a nossa salvação. Então, a cada ano que se passar, nós seremos diferentes, mais parecidos com Jesus. Tem que ser esse o nosso desafio. Amém, meus irmãos? Agora vamos entrar na parte mais aqui. Tudo é mais. Mas essa parte aqui, eu acho que, olha só, verso 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Está tudo bem, né? Façam tudo sem queixas nem discussões. Você pode repetir essa frase comigo? Façam tudo sem queixas nem discussões. Olha o que ele vai falar depois. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Uau! Quantos querem ser puros e irrepreensíveis? Estou dentro. Eu quero, eu preciso ser puro e irrepreensível. E como? Façam tudo sem queixa, sem discussão. Olha que simples, que prático. Eu gosto da versão um pouco mais antiga, que fala, façam tudo sem murmuração, porque eu acho que essa palavra para nós é mais, né? Façam tudo sem murmuração. Esse tudo, vamos pensar no tudo. Seja uma esposa sem murmurar, seja uma mãe que não murmura, uma dona de casa que não murmura, seja um empresário, seja um pai, seja um esposo, seja um servo de Deus, seja um cidadão brasileiro, sem murmurar. Essa parte é mais difícil, né? A gente está tão habituado a reclamar do nosso país, mas eu pensei nisso, façam tudo, seja inclusive brasileiro, sem murmuração. E aí a outra versão fala sem murmuração nem contenda. Eu fui pesquisar um pouco e eu aprendi uma coisa nova. Que a contenda, ela pode ser expressa assim, tanto quanto murmuração, mas ela também pode ficar só aqui. Olha o que diz. Refere-se a contenda
contenda refere-se a uma atitude interna, uma atitude e atividade da mente e do coração. Então, quantas vezes a gente já ficou assim por dentro? A gente não fala, mas a gente pensa. De novo? Puxa vida, hein? Não falou que ia mudar? Não mudou. Eu não aguento mais isso. E você fica ali, alimentando uma contenda dentro do seu coração e da sua mente. Você não fala, mas você está ali, contendendo. E a murmuração, então ela vem à tona. A murmuração é algo externo. Aquilo que nós manifestamos proveniente do coração e da mente. Isso para mim foi assim, bem esclarecedor, irmãos. Porque às vezes a gente se contém, né? E não fala tudo o que pensa, porque a gente entende que não é legal. Mas às vezes a gente deixa aquilo ficar no nosso coração. Algo que o pastor falou que eu não gostei. Algo que o meu chefe falou de novo e me ofendeu e ficou. E eu estou ali no meu coração, eu estou contendendo com ele. Nós queremos ser puros e irrepreensíveis, brilhando como estrela no universo. Então faça tudo sem murmuração nem contenda. Nem expondo, nem guardando para si. Um coração livre de contenda, livre de discussão. Amém? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. O puro, numa outra versão fala sinceros, né? Irrepreensíveis e sinceros. O puro fala daquilo que nós somos na nossa essência. O puro significa ser sem mistura, não adulterado. Naquela época era comum, vocês já devem ter ouvido isso, e é de onde vem a palavra sincero, que quando os artesãos faziam as suas esculturas, às vezes tinham um defeitinho, e eles colocavam uma cerinha. Vocês já ouviram isso, né? Colocavam uma cera para disfarçar, e aí depois, um dia, descobria-se que aquilo não era totalmente puro, não era totalmente sem cera. Tinha cera, era misturado, era adulterado. O Hernandes Dias Lopes fala que às vezes acontecia de se adulterar vinho, leite, às vezes vasos de barro com uma rachadura, colocava uma cerinha, quando colocava o vaso perto de uma lâmpada, alguma coisa assim, aquela cera ia derretendo, e aí então via-se que aquilo não era puro. Então, esse ser puro, Paulo está dizendo que é aquilo que nós somos em nós mesmos. Essa palavra se refere para o cristão é em si mesmo. Irrepreensíveis é aquilo que nós somos diante do mundo. Então existe tal pureza naquela pessoa, existe tal pureza naquela pessoa que ninguém pode apontar e falar, tá vendo? Fez assim, assim, assim. Irrepreensíveis. Não tem que ser repreendido. E depois ele vai falar filhos de Deus inculpáveis. O inculpável fala daquilo que nós somos, daquilo que nós somos diante de Deus. Então o puro que nós somos em nós mesmos, irrepreensíveis, aquilo que nós somos diante do mundo, inculpáveis, aquilo que nós somos diante de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, representem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, sacrifício aceitável, sem mancha, sem defeito, entendem? E então, puros, irrepreensíveis, inculpáveis, sem murmuração, sem contenda, sem discussão, então vocês vão resplandecer como estrelas no universo, onde? No meio de uma geração corrompida e depravada. Isso fala que a vida espiritual, a vida cristã, não pode ser vivida numa estufa espiritual. A gente precisa estar resplandecendo no meio das trevas. E às vezes a gente resplandece muito aqui dentro, né? Um monte de luz brilhando, todo mundo se relacionando, e muita luz, isso é incrível, é gostoso demais, é uma bênção. Mas o propósito da luz é iluminar as trevas. A gente precisa estar se relacionando com pessoas que ainda não encontraram Jesus, que ainda não têm essa vida de Cristo em si mesmos. Nós temos que ir e resplandecer na faculdade, no trabalho, no prédio, no condomínio, com os vizinhos. A gente precisa ir aonde existem trevas. Fala desse ser enviados, iluminar. É isso que nós precisamos fazer. Que o Senhor nos ajude, né? E como? Retendo firmemente a palavra da vida. Eu creio que a forma como a gente consegue realmente iluminar é quando a gente se esvazia de si mesmo, se enche de Jesus através da sua palavra. Retendo firmemente a palavra da vida. Essa frase, palavra da vida, é frase sinônima para o Evangelho, que nós, como aquele que leva uma tocha, devemos segurar firmemente. Amém? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. E eu queria encerrar
trazendo dois versículos aqui. Romanos fala, 13 e 12 diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. É lindo isso, né? Rejeitemos as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Um dos versículos que eu mais amo, assim, que Davi escreveu, Salmo 18, 28, ele diz: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O que está querendo dizer? Conforme eu me relaciono com o Senhor, conforme eu ouço a sua voz, conforme eu me exponho à sua luz, Ele mantém acesa a minha lâmpada. E eu me lembro de Isaías, diante do trono do Senhor, da glória do Senhor. Meus olhos viram o rei, uau! As vestes enchiam o templo, tudo se encheu de fumaça, tremeu, os anjos cantando, santo, santo. E qual é a reação de Isaías? Eu vi o Senhor, eu vou morrer. Eu vou morrer, meus olhos viram o rei. Qual é a reação dele? Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei. Ou seja, a luz da glória de Deus naquele templo, naquela sala maravilhosa, veio sobre Isaías. E o que acontece quando nós nos expomos a essa glória? A luz que há nele ilumina as nossas trevas. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais detalhes eu consigo perceber, não é? Se está difícil ler e você acende uma luz mais forte, não ajuda? Não melhora? A relação com o Senhor é a mesma coisa. Quanto mais eu vou chegando perto de Deus, mais essa luz vai iluminando o meu coração, vai iluminando coisas que me passavam despercebidas. E eu sou assim. E eu chego outro dia mais perto dele e eu percebo, uau, eu fiz assim. E à medida que a gente vai caminhando, essa luz vai nos iluminando e a gente vai podendo reconhecer o quanto nós precisamos da graça. Uma vez que a gente se abre e confessa, a gente recebe perdão do nosso pecado. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados. É nós, diante do Senhor, essa luz nos iluminando, nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. E no final, depois que Isaías se vê pecador, ele fala, eu vou morrer. Eu sou pecador, ele é santo. Santo, santo, santo. Inteiramente santo. Então a Bíblia fala que um anjo toma uma brasa voltada, toca os lábios de Isaías e diz, Isaías, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado perdoado. E logo em seguida, o que acontece? Vocês se lembram? Então eu ouço uma pergunta, né? A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Por quê? Porque eu recebi perdão. Porque eu vi que eu era pecador. Porque eu vi que eu precisava do seu perdão. Porque eu vi que Ele é santo. Mas eu recebi o perdão e agora eu posso dizer, eis-me aqui, eu quero ser luz. Eu quero resplandecer. Tu, Senhor, mantens a minha lâmpada acesa. O Senhor transforma as minhas trevas em luz. Por que tantas vezes nós não resplandecemos como deveríamos? Porque ainda não reconhecemos coisas da nossa vida que precisam ser transformadas. É como se tivesse uma vasilha dentro de nós. O pecado faz isso. O pecado vai enfraquecendo a nossa luz. Vai nos deixando fraquinhos. Pela graça de Deus, por menor que seja a luz, Ele ainda pode resplandecer. Mas o meu desafio para nós nessa manhã, de acordo com tudo que nós lemos ali a respeito do pôr em ação a nossa salvação, da obediência em todo o tempo, independente se tem alguém vendo ou não, eu sou obediente, porque eu sou obediente a Ele. O temor, o tremor, a questão da murmuração. Olha que interessante, quando Isaías viu a glória do Senhor, qual foi o pecado que ele reconheceu em si próprio? Meus lábios. Meus lábios. Porque a gente peca muito com a nossa boca. Então, sem murmuração, sem contenda, aquela rebelião escondidinha, aquela discordância, sem o egoísmo, sem querer ser o primeiro, sem querer ser o melhor, oferecer espaço para o outro, abençoar o outro, se colocar do lado, o outro é mais importante, o outro tem mais honra. Quando nós vivemos dessa forma, nós resplandecemos como luzeiros do mundo, no universo. Então avalie o seu coração nesse momento. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Depois eu gostaria que o pastor André orasse e
Que a nossa luz seja vista. Amém, meus irmãos? Me lembrei de mais um detalhezinho. Eu não sei quem disse isso, mas eu ouvi Ronaldo Lidório dizendo, se referindo a algum escritor aí. Ele fala que a única ponte que liga o conhecimento à transformação é o quebrantamento. Eu achei interessante isso. Porque às vezes a gente ouve uma palavra e fala, poxa, realmente eu preciso melhorar nisso. Só que a gente não vai ser mudado se não houver realmente um quebrantamento dentro de nós. Que foi o que aconteceu com Isaías. Quando ele se viu diante do Senhor, ele se quebrantou. Ele reconheceu o seu erro, o seu pecado. Então houve transformação. O Senhor nos ajude até mesmo a nos quebrantar o quanto nós precisamos. Amém? Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou. Como cidade elevada, Ele nos edificou.